Tá? A disciplina de mecânica quântica, essa daí, não é preciso o pessoal ficar com muito medo e tal, porque ela pode causar justamente náuseas e confusão na cabeça, né? Certo enjoo. É muito normal, é que nem uma viagem mesmo, sabe, de avião, com aqueles momentos em que você cai né? Aí que você percebe, nossa, o poder da gravidade, né? E é bem provável que nesses momentos de queda livre, em que aparece o estômago, fica na boca da gente, se mecânica quântica não te causar, já está gravando? Se mecânica quântica não te causar isso, você passou em mecânica quântica e não aprendeu nada. A verdade é essa. Então, vai te causar desconforto. Se não causar desconforto, analise esse camarada se ele realmente está aqui da Terra. Porque, pelo menos, todos os seres humanos que um dia estudaram mecânica quântica, desde que o pessoal começou a fazê-la, encontrou desconforto em ter que entender. Tá? Eu vou colocar alguns pontos depois para a gente poder discutir. Vamos adiante. A apresentação do curso. Essa daí, praticamente, é a ementa da disciplina. Tá? Ligeiramente diferente da ementa, se vocês tiverem justamente a ementa das disciplinas do mestrado, mas o ligeiramente diferente é que ela é um pouco mais detalhada naquilo que ela coloca, no que se propõe, né, ali. Então, a gente começa hoje justamente com essa gênese da mecânica quântica, os históricos e os fundamentos, e colocando justamente algumas interrogações filosóficas na cabeça. Depois vamos aos postulados e ao princípio da incerteza, a função de onda e o formalismo de Dirac. Bem, a mecânica quântica, ela ao longo de sua história tem pelo menos aí umas 3 maneiras de se escrever a mecânica quântica e 3 maneiras matemáticas de se escrever a mecânica quântica, e das 3, a que, digamos, eu considero mais elegante e simplificadora, digamos, em toda a sua, em todos os seus postulados, em toda a sua, vamos dizer assim, a sua essência, é justamente esse aqui, que é o formalismo de Dirac. Tá? A equação Schrödinger, esse é o nome para quem já fez física, né, na graduação, já ouviu falar desse camarada. Para quem ainda não, que é o primeiro momento em que se encontra, eu acho que é o momento em que você vai para frente do espelho e começa a falar, Schrödinger, treino. Cara, quando, pelo menos eu, né, quando estava na graduação, que eu me encontrei, física tem uns nomes assim que são muito bacanas. Né? Por exemplo, quando eu estava no 2º ano, que a gente teve física térmica, 2º grau, 2º ano, 2º grau. Hoje ensino médio. Tinha uma palavra da física que eu adorava. Nossa, eu repetia ela quase o tempo todo. Calor específico. O cara achou graça, terraçado mais ou menos. Qual é o nome da unidade de calor específico? Fala. Calor específico. Fala de novo. Nossa, é quase um poema. Fala rápido. Cara, você está aprendendo uma palavra longa, grande e uma sofisticação. Eu adorava os nomes sofisticados. Então, quando eu cheguei na graduação, o nome que, digamos assim, era excitante. Opa! Cadê aí? Opa. O nome excitante aí era o Schrödinger. Então,
Quando o professor deu mecânica quântica, a primeira vez que a gente se encontrou justamente com esse nome, o pessoal queria falar alemão, queria falar inglês. Qual era o nome? Schrödinger, por exemplo, é a maneira americanizada que você pode falar. Dependendo do filme documentário que vocês assistirem, se ela, digamos, tiver uma tendência mais para português de Portugal, o pessoal Schrödinger, eles são avessos à americanização. Schrödinger. Se para falar é difícil, imagine escrever. Eu levei a graduação inteirinha para praticamente, como tem tema em algum lugar. Tá lá. E outros que, se, digamos assim, vão até fazer curso de alemão, porque o camarada é alemão, para poder justamente pronunciar corretamente. Schrödinger, que é na maneira alemã que a gente pode enunciar. Então, Erwin Schrödinger, ou Schrödinger, americanizado. Isso aí vocês escolhem e pode, no caso, ficar treinando. Né? Depois, momento de experimento de Stern-Geller, tá? 2 pessoas, não uma só. Então, vocês vão perceber que na física, se já não perceberam, tem muita dupla, que não é sertaneja, mas tem muita dupla. Né? Átomo de hidrogênio, quantização do campo eletromagnético e algumas aplicações. É claro que, se de sorte a gente conseguir avançar até aqui, nós já fizemos muito. O restante, essa aqui, principalmente, não o átomo de hidrogênio, mas a quantização do campo eletromagnético, é o que eu já considero a gente ter bastante sorte, por conta do tempo que a gente tem para chegar até lá. Espero que sim. E aqui as aplicações. Planejamento da disciplina. Nós temos 15 encontros para poder completar todo esse conteúdo aí. Tá? Então, já está previsto justamente a aula de hoje e todas as outras sextas, que inclui em vermelho, talvez interesse pra caramba para vocês, né? Os dias das avaliações. Nós vamos ter 3 avaliações. Então, dia 21/9 é a primeira avaliação. E dia 2/11, a segunda avaliação. A gente praticamente termina dia 30/11 com os seminários de aplicações da mecânica quântica. Oi? Pequeno. Não, eu vou... Esse material vai ficar disponível. Tá? Vamos no... Professor? Oi. No caso, assim, a gente feriado mesmo, né? Feriado? 7 de setembro, 2 de novembro. 7 de setembro, aula é feriado. É o... Independência. Terceira aula aí. Terceira aula. Ih, rapaz, é mesmo. E dia 2/11 é final. É, muito. É pra enterrar a gente mesmo. Eu nem tinha me tocado, cara. Mas, então, essas aulas aqui, eu vou reorganizar, tá? Feriado e complicado. Aqui no caso, por exemplo, é um dia que, sendo na sexta, a aula pode ser na quinta. Se o professor justamente liberar, a gente vê aí. Mas, boa observação. Porque assim, no meu calendário eu tenho 2 feriados, o Natal e o Ano Novo. Tá? O resto, pra quê? E aí eu não toco dessas presepadas. Geralmente, principalmente feriado cristão. E esse daqui a gente também reorganiza e tal, aí a prova para uma outra data. Significa que a gente pode estender esses finais aqui, provavelmente. Mas também, a partir do dia 21 eu saio de férias, então não pode chegar até ali esse prazo, 21/12. A gente tem que terminar um pouco antes. Mas dá para a gente poder fazer isso aí. Tá? Então aqui, um pouco mais esmiuçado, a aula de hoje, a gente vai até
prefeito Conto. Tá? Então, esse material ele vai ficar disponível. Aliás, esse não, tem um da última vez que eu ministrei o curso, ele está disponível. Então, tem um blog, tem o meu blog e tal, eu coloco a atualização da disciplina, de toda a informação lá, tá? E também vou colocar esse material disponível a partir de hoje à tarde, tá? Eu já coloco isso aqui disponível, você já pode baixar, dou o endereço, tá? A avaliação, tá? Basicamente 3 avaliações, em que a primeira avaliação prova, a segunda seminário, tá? Média, aritmética, simples, conceito final. Bibliografia, essa é a bibliografia, tá? Principal livro, texto, Gazerovitz, esse é russo, né? Blitz e Moisés do Sesvai, ou no Zeyev, como prefere. Tá? Dos 3, digamos, esse daqui é o que eu considero o mais didático. Tá? Então, eu uso os 3 e alguns outros que não estão na literatura, na bibliografia, mas que sempre que eu for colocar, eu vou apresentar. Tá? Então, Gazerovitz é esse aqui. Tá? Eu tenho uma versão em PDF dele, e também essas versões em PDF, eu coloco os links no meu blog para o camarada pegar e baixar para quem quiser. Tá? A versão em PDF ela é ligeiramente diferente dessa, porque essa daqui tem a terceira edição e lá, se não me engano, é a primeira ou a segunda edição. Tá? Mas não muda muito, digamos assim. E é claro, tem alguns outros livros que eles vão ser essenciais. Esse outro aqui, por exemplo, tá? Que é o Sakurai. Se alguém já ouviu falar do japonês, né? Este é o Samurai de mecânica quântica. Tá? Veio até... Vocês já devem ter visto a versão de capa vermelha do Sakurai. Mas essa daqui veio diretamente quase autografada do Japão. Alguns livros de referência para literatura e bibliografia, tá? Heisenberg, Pauli e Dirac. E essa aqui é uma das que eu mais gosto, digamos assim, para fazer a leitura. Vocês sabiam que Dirac era engenheiro? Engenheiro que fez fama na física. E é claro, Scientific American, estranho e filamentoso. Às vezes a gente vai abordar, mas sempre que for abordar alguma dessas literaturas e revistas aqui, eu vou escanear, tirar o PDF, sempre disponibilizar o material, mas ela também é referência para algumas de nossas abordagens. Tá? Já foi avançando. Tá. Aqui, esse daqui é o meu blog, tá? procasiniblogspot.com. Ou então só joga lá o meu nome completo, que o Google já acha. Contatos, aqui eu tenho que atualizar, não é mais da UFPA, mas o principal é o do Gmail para qualquer dúvida. Todo mundo está no sistema SIGA, se digitar mandar um e-mail, digitar o meu nome, começar, não vai aparecer lá Ednei Graem, que no caso é o meu e-mail institucional, não me fecha. Tá? É Graem, e-mail institucional, me fecha.
já é a roupa de festa. Cobertura com perna. Então, nota, conceito, vídeos para poder fazer leitura, revisão e tal, pode justamente ir lá no meu blog, que você vai achar todo um conteúdo justamente que vai ajudar vocês para poder acompanhar, tá? Tanto no curso, tá? Lá inclusive, da vez passada, eu já coloquei alguns vídeos lá, muito interessantes, que vocês já podem começar a fazer a consulta. E se procurar também no YouTube as aulas passadas de mecânica quântica, também já dá para poder ir acompanhando mais ou menos, porque não vai ter muita diferença daquilo que eu abordei, tá? Pode ter uma ênfase diferente ou outra, que é o que eu pretendo justamente dar agora, nesse curso. Então, a gente vai começar a partir daqui, tá? Conhecimento científico do final do século XIX. Dá só uma pausa. Vamos lá. Conhecimento científico do final do século XIX, novas descobertas experimentais, problema de fisicoização da energia, dualidade onda-partícula. Esse aqui é uma parte de uma palestra que foi ministrada pelo professor Unicamp, do Roberto Andrade Martins, material que você encontra, faço um vídeo completo ele na internet. No entanto, eu fiz aqui algumas modificações e tal, então por isso eu uso parte do material e vou fazendo a apresentação. Física moderna, a gente hoje, o que a gente entende por física moderna? Né? Basicamente, mecânica quântica e relatividade. Nunca confundir e relatividade, as questões que a gente coloca como mecânica quântica e física quântica e física clássica. Praticamente a gente faz uma divisão e tem coisas que são clássicas e tem coisas que são quânticas. Pois bem, nessa divisão, não confundir, por exemplo, a relatividade, que é física clássica, mas está aqui dentro de física moderna. Então, às vezes, o pessoal faz muita confusão de física moderna, física quântica e física clássica. Física moderna ela é bem ampla. Praticamente tudo que foi depois de 1900 para frente. Isso é física moderna. E dentro da física moderna, que é uma contagem temporal da história da física, né? Essa contagem temporal tem dentro dela a física clássica, a continuidade do pensamento da física clássica para gravitação, a relatividade, e também em paralelo à física quântica, do universo pequeno. Então, física moderna é uma contagem temporal dos avanços da física. E física quântica e física clássica são simplesmente áreas da física que fazem distinção de como eles observam a natureza. Como é que eles vão fazer observação, descrever a natureza a partir desses pontos de vista. Tá? O que, digamos, é caro para a gente é a mecânica quântica. Porque o que a gente consegue, digamos, ter acesso é o mundo macroscópico, é isso que está ao nosso redor. Então, todo tipo de experiência que a gente tem, né, é baseado justamente nos nossos 5 sentidos. Então, aquilo que a gente consegue medir, que a gente chama de medição, é aquilo que eu consigo fazer uma aferição e constatação direta. Mas tem coisas que, digamos, eu não consigo ter quando principalmente a gente vai para um universo cada vez menor.
Quando a gente começa a reduzir essas dimensões, eu começo com uma régua de 30 centímetros para fazer medida de distância. Depois vou para de 5, depois eu começo a usar um paquímetro, vou começar a fazer medições de milímetro. Só que se eu precisar de distâncias, por exemplo, como nanômetro, né, angstrom, não tem régua que eu nem consigo pegar para poder fazer qualquer medição. Então, dentro dessa escala, nós estamos tratando aí de uma coisa totalmente diferente. Primeiro, para começo de conversa, eu não tenho acesso a nada, né? Qualquer outro material que eu possa utilizar para poder fazer medidas, eu bagunço o meu sistema. Então, a escala aí, para fazer essas medições, ela já começa a ficar um pouco mais complicada. Então, nessa escala do universo, o entendimento ele já começa a ser diferente. Para começo de conversa, nem os meus equipamentos de medida passam a servir para eu fazer qualquer medida, ainda mais poder tirar conclusões a partir daí. Então, aquilo que não está na minha escala de medição, né, que é o que a gente vai considerar como escala macroscópica, né, eu não consigo ter acesso. Tá? O que não tiver nessa escala, eu não consigo ter acesso. Não consigo fazer aferições, não consigo fazer conclusões. Esse é o meu mundo macroscópico, e no mundo macroscópico, a lei que vale é a da física clássica. Tá? E se eu for para dimensões um pouco bem maiores, em que eu não tenho como nem construir uma régua muito grande, e eu estou tratando justamente de situações gigantescas, dimensões astronômicas, bem, para essas aí, continua sendo física clássica, mas quem vai mandar é a relatividade. Tá? Nessa escala, é outra que eu também não tenho acesso, tá, diretamente. Eu falo em mecânica quântica, eu vou ver a mecânica quântica nessas situações. Bem, nessa escala, há uma corrente de cientistas, de pensamento científico, que vê que a mecânica quântica, sim, ela volta a ser presente. Ela, aliás, ela tem de ser necessária para poder a gente entender esse coletivo. Mas isso daí é uma outra questão. Nós, então, estamos nos limitando a uma questão de escala, que é a nossa escala macroscópica, aquela que a gente faz a medida direta, de tudo aquilo que a gente puder fazer nesse sentido, é o que a gente trata como física clássica. Quando a gente diminuir mais essa escala, a gente vai para uma escala atômica, aí é o universo quântico. Tá? Pois bem, aí tem várias coisas dentro da mecânica quântica, nesse universo, em que elas são diretamente importantes. Né? A escala subatômica, as nanoestruturas, os elétrons, as questões moleculares. Estão presentes aqui também coisas do tipo velocidade da luz, informação, mas praticamente fenômenos que estão numa escala global muito maior já tratam da relatividade geral, que trata da questão de espaço, tempo, velocidade, etc. Vamos começar então basicão, né? Podemos dizer que a natureza do conhecimento científico, ela começa praticamente com Galileu, né? E estabelece justamente o que seria, digamos, a metodologia científica. É com Galileu que a metodologia, praticamente a ciência, como ela deve ser feita, né? Ela tem um pragmatismo. Por quê? Ele estabelece justamente como é que a gente deve fazer a pesquisa, como é que a gente deve pesquisar um determinado assunto, fazer a investigação científica desses assuntos. E aí, no caso, nasce justamente com algumas obras publicadas por ele, aqui, né? Operação do compasso geométrico, inventa o termoscópio, termômetro bem primitivo para fazer a medição de temperatura, os diálogos sobre os dois princípios de sistema de mundo,
discurso das duas novas ciências, mecânica e dinâmica, essa aqui, discursos, né, é onde ele justamente, é o marco em que ele estabelece quais são as metodologias científicas que você deve seguir para que aquilo que você esteja estudando seja realmente científico. Antes de Galileu, a coisa acontecia de muito aleatório, digamos assim. Alguém esbarrava, digamos assim, em cima de um fenômeno, um experimento. Não havia justamente uma metodologia, dificuldade de reproduzir isso, não era discutido. Né? Então, ele estabelece justamente nesses discursos que uma teoria científica ela deve ser, no caso, reproduzida. Isso é uma coisa que a gente hoje sabe e muita gente, quando repete isso, nem sabe quem foi que inventou isso, né? Estabeleceu esses marcos. Se algo que você consegue reproduzir, aliás, consegue medir e observar, se outro não puder reproduzir, dadas as condições que você usou, ele pode jogar fora. Se ninguém conseguiu reproduzir, joga fora, porque isso daí. Tem um exemplo na história da física, principalmente quando chegou aquele momento em que todo mundo estava descobrindo um tipo de radiação. Né? A radiação X, por exemplo, ela foi meio que descoberta nesse sentido. Né? Foi um tropeço e tanto é que ganhou fama. O pessoal usava raio-x até para poder fazer o formato do sapato, né? Bem justo e tal. O cara lá, todo mundo adorava aquele negócio de ficar tirando fotografia e vendo os esqueletos, né? Oh, que legal a radiação, oh, não ficou legal de novo. Então, aí teve um que ele descobriu uma radiação. Então, na época, todo mundo descobriu uma radiação, não, beleza. Outro foi a radiação gama. Aí o pessoal pirava nesse negócio de... Era um nome, uma pessoa importante. Teve um camarada que nessa época, digamos assim, estava muito comum, incrível que pareça, como que às vezes a ciência, ela esbarra em algumas coisas meio estranhas. Né? Era essas coisas charlatãs de comunicação por espírito, treta aí. E o cara afirmava que ele tinha fotografado, que ele tinha identificado, mas ele não acreditava em espírito, mas ele dizia que se ele existisse tinha uma radiação específica e que ele tinha conseguido medir. Então ele tinha feito todo um aparato e ele estava crente que ele tinha visto. Ele perseguiu aquilo a vida inteira. Eu não me lembro agora do cientista, chamou a comunidade científica e reza a lenda que quando ele chamou e o pessoal, todo mundo lá esperando, ele ficou assim, viu? Você viu agora? Olha, aqui. Aí ele ficava e o pessoal... Tá bom, o pessoal está dando uma fé para ele. Outros foram tentar obter com as mesmas condições no laboratório. Efeito fotoelétrico, por exemplo, foi uma coisa mais ou menos assim. Então o cara dizia, olha, porque foi Hertz que esbarrou com o efeito fotoelétrico. Né? Ele tinha um experimento e ele não entendia por que o experimento funcionava quando ele mudava de cada cômodo para casa, da casa dele. Ele mudava o experimento, só que ele esbarrava aqui, uma das vezes que ele fez, a janela do escritório estava aberta, né, e a radiação do sol interferia no experimento. Então, para onde ele colocava, tinha lugar que funcionava, tinha lugar que ele não conseguia entender. Ele esbarrou com o efeito fotoelétrico, mas ele não conseguiu identificar isso dele. Então, e os outros encontraram essas dificuldades também. Então, tem alguma coisa aí. Então, o cara, baseado justamente pelo experimento, ele acreditava que ele tinha conseguido medir a radiação dos espíritos e tal aí. E ele morreu acreditando que sim, mas as galera que fizeram o experimento segundo como a maneira como ele fez, não conseguiram reproduzir, não observaram.
e o cara gastou quase toda a fortuna dele acreditando numa coisa em que ele nunca conseguiu observar. Então esse é um dos princípios, né, estabelecidos por Galileu, de que se você não consegue reproduzir isso com as mesmas condições em qualquer outro lugar, é bem provável que você errou alguma coisa, tem que começar tudo de novo, tem que restabelecer a situação. Na física clássica, vários nomes se despontaram depois de Galileu, justamente baseados justamente nessa ideia científica, né, de fazer as observações. E aí nós destacamos, por exemplo, René Descartes, né, Descartes, ou Descartes, como o português pode querer, a conservação da quantidade de movimento. E por aí eu vou colocando cada um, vou passando e colocando cada uma das coisas, e me parece, Isaac Newton, não tem nem o que dizer, né? Quem passou pelo ensino médio não ouviu falar do camarada, né? Quem nunca se digamos assim, tropeçou e descobriu neste momento do tropeço as leis de Newton. Dói, né? Dedão. O cara pode nunca ter estudado, mas vai descobrir mais cedo ou mais tarde, né? O que mais? Isso com Galileu, Descartes, lei dos movimentos. Nós estamos no âmbito das questões macroscópicas que podemos observar, partículas e tal. E aí no âmbito da eletricidade e do magnetismo, coisas que eram até totalmente diferentes, né? Mas encontramos aí William Gilbert, né? Ele identificou a carga elétrica, fez uns experimentos em que ele descobriu esse objeto aí, produziu o The Magnet, no caso, um livro a respeito dos primeiros experimentos da história da física, que, no caso, faziam as observações do magnetismo. Esse caramba, todo mundo sabe, né? Charles Auguste Coulomb, também francês. Percebe que, vou até voltar aqui, nós temos um italiano, francês, um inglês, né? Um inglês de novo, um francês, né? Esses os trabalhos de Coulomb na eletrostática, eles foram muito importantes justamente para todo um avanço tecnológico. E isso só foi possível porque ele era militar, dentro da academia militar. Então, a França, no caso, não tinha esses laboratórios privados. A coisa acontecia justamente dentro do governo, da academia militar, que era o que recebia justamente bastante grana para poder fazer isso daí. Stephen Gray, inglês, tudo acontecia no Velho Mundo, né? Trabalhos sobre eletrostática, condutores, distribuição de cargas. Não é o mesmo. Acho que aqui a foto, foi errada. Dinamarquês Hans Ørsted, imagina o nome, Ørsted. Corrente elétrica criando um campo magnético, a coisa começa a ficar difícil aqui, mas o eletromagnetismo, digamos assim, tinha gente no outro lado da Europa, quilômetros e quilômetros, Rússia, subindo um pouquinho mais, né? Ásia, mais precisamente China, em que a galera de lá já tinha observado o campo magnético e algumas propriedades. No entanto, o pessoal atribuía esse tipo de coisa à bruxaria, né? Incrível que pareça, misticismo e tal. O pessoal na Europa já tinha ouvido falar dessas tretas, mas estudava justamente um pouco mais e observou que esses fenômenos já relatados nas viagens pelo Oriente
tinha uma explicação um pouco mais plausível, que era justamente o comportamento da carga elétrica. Então, podemos dizer assim que o que se tem de conhecimento registrado sobre as descobertas da carga elétrica, isso aí se dá justamente pelos europeus. Tá? E o que se tem dos orientais são mais os relatos dos fenômenos, até alguns fenômenos interessantes, mas não uma descrição, digamos, um pouco mais didática e um pouco mais científica, estabelecida justamente pelo caráter científico que foi dado por Galileu no estudo da ciência. Tá? Robert Boyle, dilatação dos gases, aí agora a gente vem para a termodinâmica. Tá? Todas essas coisas acontecendo e aparentemente tudo desconexo. O que tem a ver a colisão das partículas macroscópicas com a radiação, luz e gases. Temperatura dos gases. O que a temperatura do gás tem a ver com a temperatura da luz, que tem a ver com a temperatura dos corpos. Nada se conecta, praticamente, mas muito se sabe ou vai se descobrindo à medida que vão. Aqui no caso os franceses foram que mais, digamos, avançaram nesse sentido. Tem muitos nomes franceses no estudo, né? Aqui Pierre Laplace, matemático, ouviram bastante esse nome na matemática, mas também é um camarada, é um dos nomes na termodinâmica. Aliás, os primeiros trabalhos dele foram justamente na termodinâmica. Aqui, Antoine Lavoisier, né? Quem não viu a lei de Lavoisier, na química, estudos sobre o calor. Austríaco Ludwig Boltzmann, na termodinâmica, e o nome dele, esse foi um cara muito inteligente. Eu posso dizer assim que da época, eu acho que naquela época, um cara muito safo na termodinâmica. E é o camarada que estabelece a questão da entropia. O pessoal que já viu algum conceito sobre entropia, agora imagina outra coisa mais bizarra ainda, entropia. Consegue pensar entropia, temperatura, radiação, colisão de corpos? Tá. Muito distante, né? Muito distante. A física moderna hoje pega tudo isso e bota no mesmo saco. Wilhelm van Hugen-Snell, mais conhecido como Snell. Lei de Snell. Quem já ouviu falar da lei de Snell? Ótica. Wilhelm van Hugen, alemão. Hugen. Christian Huygens, inglês. Sir Huygens, Tratado da Luz, como é o caminho da luz. Thomas Young, também inglês, trabalho sobre interferência luminosa. Então, e aqui nesse ponto, ótica, é o caminho óptico. Não conseguiam também na época ver o que isso tem a ver com outros tipos de radiação. Simplesmente, independente de qual fosse, se era uma luz, então ela teria que passar por essas circunstâncias. Alemão, para ver se o pessoal fala aí o nome. Não vou cobrar isso na prova, não precisa. Só para vocês se acostumarem com alguns nomes que. E depois que você entra no mundo da física, depois de Schrödinger, né? Euclid Schrödinger, como é que seria esse nome aqui? Joseph von Fraunhofer. Joseph von Fraunhofer, alemão, né? Espectrografia da luz do Sol, das estrelas. Auguste Fresnel, francês, trabalhos na ótica sobre o estudo da difração.
E nós chegamos a Lord Kelvin. Bem, nós estamos quase finalizando todo o período do século XVIII, invadindo agora um pouco do século XIX, e quando chega justamente nisso, sabemos já quase tudo da física. Colisão de partículas, mundo macroscópico, temperatura dos corpos, nós podemos falar sobre entropia, nós podemos falar o que mais? O caminho que a luz deve percorrer, fenômenos decorrentes disso daí, radiação, todo tipo de radiação, até aquelas que o pessoal tentava descobrir sobre alma ou qualquer outra treta parecida. Tem mais alguma coisa? Está me fugindo mais alguma coisa? 1900, essa foi a declaração justamente de Lord Kelvin, e que colocava a situação a qualquer jovem que iniciasse seus estudos na área de física. Olha, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer coisa melhor, porque praticamente já sabemos tudo sobre a física, né? Talvez uns poucos detalhes, nada interessante, e refinamento de medida, tá? Refinamento de medida. Então, é a questão de melhorarmos tecnologicamente como é que a gente vai fazer. E ele estava falando isso de duas coisas específicas. Então, digamos, ele tinha um céu de coisas que eram observáveis, e sobre cada coisa praticamente, a gente, nessa altura do campeonato, se ele olhasse para o céu, ele já sabia a posição das estrelas, se era noite, estávamos falando justamente das coisas descobertas por Newton, como os planetas se movimentam, nós estamos falando do que está lá fora e até do que está aqui dentro, né? Galileu, lançamento, tudo isso a gente já sabe. E se no caso, porventura, tiver envolvida a temperatura, nós vamos para a termodinâmica, tudo nós já sabemos. Algumas poucas coisas, talvez por medidas a gente não sabe. Vamos fazer outra coisa. Nada da física já está resolvido. Essas duas coisinhas eram justamente, a nuvem no horizonte, os resultados negativos do experimento de Michelson-Morley. O que era essa negatividade do experimento de Michelson-Morley? Naquela época, tudo ainda se acreditava no éter. Então, a negatividade, o pessoal acreditava que existia o éter. Pode ser que esses dois rapazes não mediram direito. Então, a negatividade era um indício de que ou eles erraram, ou, mas eu não acredito, ele não existe. Mas é mais capaz de que eles tenham errado. E a outra era a dificuldade de explicar a distribuição da energia de radiação. As raias espectrais mostradas nas fotografias feitas do Sol, tá? Por Fraunhofer. Então eles viam aquelas raias ali e não conseguiam entender muito bem. Que, resumindo isso, era o que se trata da radiação do corpo negro, tá? Essas duas coisinhas que ele dizia que podia ser medidas, uma era relativa justamente ao tempo e ao espaço, a configuração do que estava lá fora, e a outra simplesmente era o mundo micro, né? Na escala atômica, esse comportamento. Se você tem dois caminhos, ou é o muito grande ou é o muito pequeno. Vamos deixar por hora o muito grande, mas esse do muito pequeno, as implicações estavam tão... Aquilo que você acha que sabe sobre temperatura, não é bem assim. Qualquer medida que você possa fazer também não é bem assim dentro desses sistemas. Mas ele achava que era problema de medidas, porque o pessoal não estava sabendo fazer direito. Então vamos fazer outra coisa. Tem essas duas questões aí. É como se você tivesse, digamos, essa parede aqui,
Mas a tua curiosidade é enorme de estar ouvindo um barulho que vem do outro lado e só tem 2 furinhos nessa parede. Qual é, digamos assim, o instinto de você querer fazer? É ir olhar, né? E olhar pela frecha desses 2 para saber o que tem do outro lado, porque eu estou ouvindo alguma coisa. Eu tenho certeza que tem alguma coisa do outro lado. E só posso olhar por esses 2 buraquinhos. Aí o cara vai lá e mete uma britadeira para ver se ele consegue arrombar um pouco mais esse buraco aí. À medida que ele vai aumentando, digamos, vamos tentar isso, vamos fazer assim, diferente, vai alargando um pouco mais, abrindo uma janela. Quando chega uma possibilidade dele poder fazer a observação, em que ele começa a querer, primeiro ele olha pela janela, depois que a janela está pronta, ele olha pela janela. Interessante. Qual é a próxima curiosidade? Hein? Quem foi que não chegou naquelas, digamos assim, eu como moleque fazia isso, chegava naquelas obras que não tinham terminado, né? Tem as paredes, tem as portas. Por que você vai ficar só do lado de fora? Você entra. Aí quando você chega numa janela, embora esteja a porta, olha, alguém está se reconhecendo, embora esteja a porta, você tem a janela, o moleque vai pela janela, ele quer passar pela janela, ele quer ver o que tem do outro lado. É inevitável. Depois que você abriu a janela de possibilidades, o próximo passo é passar por ela, é atravessar. E quando ele chega do outro lado, o mundo que hoje nós temos, foi possível tecnologicamente, isso daqui, passar, isso aqui só não teria sido possível se não fosse justamente aqueles que resolveram atravessar essa janela, passar por essa janela. O mundo inteirinho ainda tinha lá para ser pesquisado, ainda tem muito pano de fundo para a gente poder fazer investigação, que era a mecânica quântica e o outro era a relatividade. Então, ainda bem que provavelmente algumas pessoas não escutaram ele, né? Vamos fazer outras coisas. Não, pessoal, não vamos fazer. Vamos ver o que dá. Infelizmente, esses problemas eram inexplicados, teóricos e conceituais, e aí começa, né, isso aqui, digamos, é a britadeira que começa a alargar um pouquinho mais essa frecha, né? O estudo das descargas elétricas, porque já se sabia que com Coulomb, né, tinha aí uma carga elétrica. Existia um objeto muito pequeno que era o elétron, e que quando ele atravessava um gás, esse gás ionizava, luz aparecia e de repente eletricidade estava conectada com ótica, porque a produção de luz você poderia fazer um caminho óptico dessas circunstâncias. Aquilo que está tudo desconectado, de repente começava a ganhar conexão. O próximo passo, olha aí, raio-x. Aquilo que eu falei, justamente quando o pessoal descobriu o raio-x, os misteriosos raio-x, foi o primeiro, digamos, boom tecnológico dessa descoberta. Porque todo mundo se interessava por isso, inclusive para poder justamente fazer a medida dos sapatos. Já tirar foto, ei, que legal, olha só. Amor, você acha que fica bonito esse vestidinho? Aí tirava aí. Os isqueiros, vamos botar tudo aí. De manhã, ó, você não perdeu nenhuma. De novo, outra radiação. E assim a galera foi, né? Thomson, estudando os raios catódicos, descobriu o elétron. Mas que relação eles tinham com o átomo da matéria? Como era essa matéria? Que é aí justamente aquele primeiro modelo atômico. O que dizia o primeiro modelo atômico de Thomson? Bora ver se você vai pegar aí pelo supletivo. Lembra aí? Qual era o modelo atômico de Thomson? Tem um nome para esse modelo.
muito conhecido, você não viu, faz muito tempo. O modelo de pudim de passas. Né? Já comeram pudim de passas? Deve ser muito sem graça, porque pássaro já é sem graça. Né? Imagina um pudim de passas. Né? Mas era assim que ele achava que a matéria era. Né? Sabe por que a comparação de pudim de passas? Porque a empregada dele fazia isso. Daí que veio justamente esse modelo de pudim de passas. Só que ela colocava as passas ali dentro. Então, quando chegava à mesa, ninguém via as passas. Elas estavam ali dentro. Né? E era aquela coisa, você mete a colher. Caramba, veio um caroço, achei. Puta merda. Então era mais ou menos assim. Está ali dentro. Você não vê exatamente. E se eu meter o dedo aqui, qual é a probabilidade de eu achar, assim, eu acertar exatamente o caroço dessa massa? Então, os experimentos eram basicamente assim: bombardear com radiação uma chapa, né, de matéria, de metal, e ver se de repente, alguma coisa acontecia do outro lado. Se verdadeiramente essa chapa que eu estou colocando, ela bloqueava tudo. Porque a ideia era que a matéria seja muito pequena, mas ela ocupe toda a parte do espaço. E é surpreendente para quem tem uma determinada radiação, mesmo você botando uma chapa, ela atravessava. Aí você botava um detector do outro lado, acontecia. Como? Peraí. Então, Os espíritos voltaram. não necessariamente. Como é que pode? Isso aqui então não está barrando tudo? Significa que a luz está achando um caminho para poder passar pela matéria e ir para o outro lado? O que é que está acontecendo aí? O primeiro então, a matéria ela tem uma certa estrutura. Tem alguma coisa muito menor aí dentro. Tem uns espaços vagos. É bem provável, no modelo de pensamento de Thomson, em que seja esse daí. O resto da matéria é como se fosse o pudim, e só quando ele encontra um núcleo atômico é que a coisa não deixa passar, volta. Então o resto é tudo pudim. Só quando volta é que eu encontrei a pasta, digamos assim. A matéria era isso, era essa a explicação para essa época. Só que estudos de Henri Becquerel e o casal Curie, a Madame Curie, vão, no caso, abrindo as possibilidades para os outros tipos de radiação, inclusive raio-x, de origem desconhecida. O fenômeno, digamos, esse aqui é o eletroscópio, né? Quem já não fez esse eletroscópio na sala de aula, com a galerinha, para ver a questão da eletrização, é a comprovação de que objetos carregados, né? É a comprovação da lei de Dufay, objetos de carga, mesma carga se repetem. Então, se eles tiverem carga, as folhas do eletroscópio, elas vão se abrir. Se ele tiver descarregado, elas se fecham. Mas olha o intrigante. Se tem cargas e elas estão abertas, por que então raios, eu colocando luz em cima, elas fecham? A luz de uma luz dessa, de repente. Aí o cara trocava uma luz branca, botava uma outra luz, aí não acontecia nada, elas ficavam eletrizadas. Aí mudava a luz, ia mudando a cor, aí para uma determinada cor. Alguma coisa ali estava acontecendo. Era o início do efeito fotoelétrico. Tá? Que era a influência justamente da luz. A luz estava influenciando um corpo carregado. Nego, agora volta lá naquilo que eu falei, justamente em que as coisas começam a se conectar. Radiação, temperatura, caminho óptico, luz e agora eletricidade. Aqui, ó. Esses são, esse aliás é o espectro, a fotografia da radiação do Sol. Então, Fraunhofer
quando colocou justamente as suas lentes para fazer a observação da luz do Sol, o que ele obteve foi justamente isso aqui. E ele não entendeu. Pera lá. Como pode aparecer essas linhas escuras? O que significa isso? Esse, digamos, foi não, você está trabalhando com um filme sujo. Só pode ser. O cara vai, aperfeiçoa as técnicas, as melhores, continua batendo. Pega o anterior, o antigo, pega o novo sobre nova técnica, vamos lá ver. E as linhas batem certinho. Era isso que era a estranheza. Então, isso aqui era um indício justamente que revelava mais uma, digamos assim, particularidade da matéria, né? Da estrutura da matéria. E as explicações para isso daqui vieram justamente depois com o Rutherford, modelo atômico de Rutherford, justamente. Só que o modelo de Rutherford, ele tinha uma problemática, né? Porque se você assumisse justamente que a matéria, o átomo, ele era formado justamente pela eletrosfera, o elétron girando em torno do núcleo, o núcleo sendo formado pelo próton. Classicamente, qualquer objeto em torno, ele gasta uma certa energia. Então o elétron se movimentando em torno do núcleo, ele ia gastar aquela energia. E aos poucos, a tendência é que a órbita dele fosse reduzindo. E para cada vez que ela reduzisse, ele perdia uma certa quantidade de energia. E a perda dessa quantidade de energia era equivalente a um determinado comprimento de onda. Então era por isso que justamente você tinha todas as luzes, todas as cores do arco-íris para uma determinada radiação. No entanto, isso aqui deveria ser contínuo, esse era o problema. Então a ideia de Rutherford, ela era interessante para poder explicar, mas ela não dava conta de ainda resolver essa problemática. É aí que vem o aperfeiçoamento da ideia com os postulados da mecânica quântica, avançando um pouco mais, com Bohr, né? De que vamos admitir então que o elétron está em torno do núcleo, mas que as transições de uma órbita para outra, elas acontecem de maneira bem definida. Não vamos discutir como elas acontecem, mas que elas acontecem, elas estão pré-definidas. E essas lacunas, elas equivalem justamente a essas situações. Analisando a luz do Sol é aquela que você vai ter. Analisando outros elementos químicos, essas partes escuras, elas aumentam. E quando os caras vão justamente para outros elementos químicos e começam a observar isso daí, é que a coisa fica mais estranha ainda, que simplesmente o modelo de Rutherford não dá conta. E o que são essas lacunas? Pelo amor do grande Pai. O que é isso? Ninguém entendia justamente. Então agora nós conseguimos conectar quase toda a física. Percebe que a mecânica quântica ela começa a prestar atenção. Colisões nós estamos falando de momento. Tá? Momento é transferência de energia. Então se o camarada sai de uma órbita maior para uma órbita menor e ele dá energia, alguma coisa aconteceu, alguma colisão deve ter acontecido. Nós estamos falando de temperatura desse gás para eu poder fazer a observação, nós estamos falando do elemento, várias coisas, nós estamos conectando quase tudo. Essa brecha, esse pequeno furinho, ele acabaria por envolver todas aquelas outras coisas que estavam aparentemente desconectadas. Né? O que é a radiação do corpo negro? A gente fala no corpo negro, né? O camarada pensa logo o quê? O que pensa aí? Camisa preta, né? É justamente um corpo que não necessariamente precisa ser preto. Esse daqui, a roupa preta, é a que absorve a maior parte do espectro visível, mas não absorve tudo.
Tá? Então, efetivamente, a camisa preta, ela não é um corpo negro. Tá? Um corpo negro é aquele que vai absorver todo o espectro eletromagnético. Toda a radiação incidente, visível ou não visível. Tá? Isso é que significa justamente um corpo negro. E também é capaz justamente de emitir tudo aquilo que ele vai poder absorver. Né? Uma aproximação experimental do corpo negro sugerida por Kirchhoff, que é aquela velha situação do forno, né? Que só tem um orifício, você esquenta o forno e o corpo negro fica vermelho. Então o corpo negro, ele não é negro. Ele absorve toda aquela quantidade de energia e a temperatura se eleva a um ponto de praticamente representar toda a quantidade de energia que ele vai absorver. Só que ali, nesse caso, tem um princípio da termodinâmica em que, segundo a lei da termodinâmica, nem toda a quantidade de energia que você tenha para fazer trabalho, ela pode ser convertida, nem toda a quantidade de energia que você recebe pode ser convertida em trabalho. Não existe eficiência 100%. Tá? Então, por isso que justamente um corpo que vai absorver toda uma determinada quantidade de energia, ele não vai equivaler a sua temperatura à exata quantidade de energia que ele está recebendo. Tá? E aí começa a emissão térmica desse corpo, né, para a gente poder descrever. E tem a primeira lei de 1879 que fez a descoberta disso. Ela era proporcional até a quarta, temperatura absoluta, a quarta potência. E só que ela era, digamos, uma situação, ele só disse que era proporcional à quarta. Luigi Boltzmann também. No entanto, o resultado teórico levava em consideração como é que você descreveria a matéria. A lei de Stefan Boltzmann leva justamente que isso aqui é a taxa de radiação era proporcional à temperatura quarta, onde justamente sigma é o coeficiente de absorção, digamos, de um determinado corpo, qualquer que seja ele, para, por exemplo, isso aqui tem o seu coeficiente de absorção. Então, ele vai receber radiação, tá? Boa parte ele reflete, mas uma hora que ele consegue absorver, só que a quantidade aqui é ínfima. E essa quantidade que ele consegue ficar aqui nessa superfície, ela não é muito suficiente para poder você fazer a medição de temperatura dessa superfície. Então, qualquer superfície que esteja sendo irradiada, ela vai ter uma temperatura específica. Dependendo de como é a superfície, no caso branca, ela reflete, negra vai absorver. Então, você tem dois corpos. Quando você for medir a temperatura desses dois, dependendo se ele vai absorver mais ou absorver menos, isso vai estar relacionado à temperatura absoluta nesses moldes. A teoria clássica da radiação, que foi o que justamente Boltzmann propôs, era a seguinte ideia clássica. Vamos pegar aquele forno e que eu vou colocar, digamos, radiação ali dentro. Como é que o gás ali dentro vai se comportar? Bem, se é gás, aí vem lá para aquela primeira situação, que é partícula. Se é partícula, ela tem choque. E na altura do campeonato, Kelvin já tinha colocado a questão de que a temperatura é diretamente proporcional ao grau de agitação. Nessa altura de campeonato já sabíamos disso na termodinâmica, que a temperatura está relacionada ao grau de agitação. Então, se eu colocar mais energia, significa que os objetos que estão ali dentro vão se agitar cada vez mais. Então, esse era, digamos, a imaginação clássica que Boltzmann também partiu deste resultado para fazer
as suas considerações. Então imagina várias petequinhas, tá? Um corpo que, uma peteca, que é essas petequinhas, bolinha de gude. Uma esferazinha, tá? Se choca com uma outra, transfere o momento, não tem nada de mais especial. E nesse caso, por exemplo, nós podemos considerar que elas sejam inelásticas, que as condições elásticas, aliás, que todos os choques entre essas partículas não deformam ela. É, né, perfeitamente possível imaginar a coisa dessa forma, já que o elétron seriam esses objetos, seriam essas petequinhas pequenas. Tem estrutura? Não tem estrutura. Ela é assim porque é muito pequena, não tem por que imaginar que ela tenha uma outra configuração. Matematicamente está perfeito imaginar isso daí. E já que nós estamos tratando do elétron como esse objeto, o movimento dele produz corrente elétrica, que também está ligado aos campos eletromagnéticos. O elétrico principalmente, porque uma corrente, o movimento de uma carga, vai gerar tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. Mas nós também, classicamente, podemos fazer a relação entre essas duas amplitudes e concluir que uma está relacionada com a outra, como sendo o campo elétrico é C vezes B. Ok? Ou seja, ele tem uma intensidade muito maior do que o campo magnético. A intensidade do campo magnético. Tá? O campo elétrico tem uma intensidade muito maior do que a do campo magnético. Na radiação. Tá? Então, um elétron caminhando, viajando através de um determinado material, isso é corrente elétrica. Corrente elétrica produz campo magnético. Variação na intensidade dessa corrente, eu também vou produzir campo elétrico. A intensidade do campo elétrico e do campo magnético, elas estão relacionadas justamente pela intensidade dessa radiação. Então a luz aqui, ela tem essas duas componentes. Isso já era sabido classicamente. Então, o campo magnético dessa radiação não interfere em nenhum equipamento eletrônico aqui. O que vai influenciar, de repente, é o campo elétrico dessa radiação. Tá? Não é o campo magnético. Então, eu não vou ter, por exemplo, metais. Isso não poderia acontecer, né? Se eu tivesse um objeto metal, a luz ligou e de repente ele foi atraído. Isso não acontece. A gente observa, isso não acontece. Se fosse o campo magnético que fosse mais intenso que o campo elétrico, era ligar a luz e tudo quanto era coisa metal ia começar a ir nessa direção. Então essa é a principal razão pela qual a intensidade do campo magnético de uma luz, da luz, é desprezível. Se tiver alguma coisa de influenciar, a luz vai influenciar o campo elétrico ao redor dos equipamentos. Então, voltando lá para a situação em que eu estou imaginando que dentro do gás as partículas são os elétricos são em movimento. Estando em movimento, eles geram um campo, então é natural que o tipo de campo que eu diga que esteja aqui dentro, ele é desse tipo aqui. Não vou começar com o campo magnético, porque a gente já sabe que o campo magnético não interfere na radiação. Então, só posso começar a propor pelo campo elétrico. É o básico, zero. Coloco essas condições sendo funções hiperbólicas já, trigonométricas. Isso daqui é factível para uma situação como essa, tá? Você concluir justamente que tratam-se de funções periódicas. Porque você quer justamente se esse objeto que está, digamos, mantendo todas as partículas ali dentro, for uma caixa metálica, já sabemos lá das experiências de Rosted, Coulomb, carga elétrica, tudo e tal, que material metálico, e também vamos colocar um outro nome, né? Tesla, né? Faraday,
Vamos adicionar ao nosso conhecimento toda essa galera aí, aquela famosa gaiola de Faraday, né? O cara sabia que se ele estivesse ali dentro, ele estava protegido de qualquer campo elétrico, eletrostático que estivesse por fora. Então é sabido que o comportamento do campo elétrico para qualquer caixa metálica que deve conter os objetos, o campo elétrico ele tem que ser zero nas paredes. Isso é a definição de qualquer objeto metálico, que vai conter esse gás. Então quando tu pensa, eu tenho um forno, né, em que eu vou aquecer esse forno, as paredes do forno elas são metálicas. E por serem metálicas, a configuração que eu estou supondo justamente que tem ali dentro dessas partículas, que é o campo elétrico, ele tem que ser nulo em cada uma dessas paredes. Ao obedecer essa condição de contorno, a gente conclui e chega justamente a essas expressões trigonométricas aqui, seno e seno. Tá? Pois bem, então eu tenho qual é o campo que existe aqui dentro. Eu consigo determinar a partir daí quais são os comprimentos de onda que devem viver aí dentro. Eu tenho classicamente a descrição de tudo ali dentro. E ao fazer isso, para tentar satisfazer as situações, essa aqui no caso é apenas uma conta da distribuição, tá? A distribuição de radiação ali dentro. Essa conta aqui vocês podem acompanhar no Eisberg ou qualquer outro livro justamente de mecânica quântica, que fala sobre mecânica quântica, radiação do corpo negro, bem tranquilo para poder saber, acompanhar essas contas. Veja, essa explicação aqui eu fui dando passo a passo como uma maneira de você descrever aquilo que você está observando. É importante esse ponto, não tanto a questão da conta, mas quando você tem que entender os princípios. Qual era o seu objetivo? Filho,